Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu vim falar sobre O Oceano no Fim do Caminho do Neil Gaiman. Uma coisa que eu queria mostrar logo no começo, que é uma coisa que eu não vi ninguém fazendo em nenhum canal ainda, é mostrar a parte de trás do livro. Eu achei bem bonita. Quando eu comprei pela internet, quando o livro chegou assim, eu não tinha visto ainda, eu falei, ó, que bonito. Bom, enfim. O livro vai contar a história de um homem, ele tem 40 anos de idade e ele tá voltando de um velório. Ele voltou pra cidade natal dele pra esse velório e a gente não sabe direito quem morreu. Eu pessoalmente acho que é um dos pais dele que morreu, tá? Teve alguns canais que falaram que talvez fosse a esposa ou os filhos, mas ele comenta rapidinho, disse que o casamento não deu certo, depois fala que os filhos já estão grandes, não sei o que, então não me parece ser da esposa ou dos filhos. Mas enfim, eu acho que possivelmente poderia ser um dos pais. Mas ele volta para essa cidade, saindo do velório, ele resolve passar pelo lugar onde era a casa dele quando criança. Mas a casa não existe mais, mas ele, enfim, vai lá para depois ir numa espécie de jantar e um encontro na casa da irmã dele. Quando ele tá indo lá, ele resolve continuar andando pela rua, ele assim não sabe direito porque ele meio que só vai indo. E vai começando a lembrar de uma menina que ele conhecia, que morava bem no fim da rua, assim, bem longe, já era uma área mais rural, chamada Letty Hempstock. E ele começa a ir e resolve ir lá na casa dela, ver, enfim, se ela tava lá e tal. Quando ele chega lá, quem fala com ele é a avó dela, diz que ela não tá em casa, e ele lembra que elas têm um laguinho, uma espécie de lago atrás da casa e pede pra olhar. E nessa hora que ele chega no lago, que ele lembra de várias histórias de coisas que teriam acontecido quando ele era criança, e é isso que começam a narrar pra gente no livro. Então ele volta a ter 7 anos e eles começam a narrar a história que teria acontecido entre ele e a Letty. Bom, essa história é uma história de fantasia. Então, nesse momento, é como assim, uma força maligna do mundo estivesse resolvendo sair das profundezas do lugar onde ela fica escondida para começar a viver entre os humanos. A Letty, que é uma espécie de bruxinha, precisa dar um jeito nas coisas. E, enfim, este menino está envolvido na história e vai ajudar ou atrapalhar, ou enfim, vai fazer parte da história de alguma maneira. E essa história, essa espécie de força maligna também vai interferir na vida dos pais, da irmã dele. Então, meio que vai invadir a casa deles como começo antes de invadir o resto do mundo, digamos assim. O livro ele é curto, ele tem 205 páginas e o espaçamento é grande, a letra é grande e tal. Então, ele é rapidinho de ler. Eu, quando comecei, não queria parar. Eu fui lendo. Fiquei acordada, assim, a madrugada inteira. Isso é uma coisa que o Neil Gaiman faz muito bem, né? De te manter preso à história, te manter entretido, te manter querendo saber o final logo, ou sabendo o que vai acontecer depois. Esse mistériozinho, suspense que ele cria na história é muito bom. O que faltou comigo nesse livro foi alguma empatia com os personagens. Eu não sei se é porque eu li o livro muito rápido e não consegui me apegar a eles tanto. Não sei se por ele não ampliar muitos personagens, né? A história ela é breve, tudo que acontece em uns 5 dias, 4 dias, mais ou menos. É um flashback, né, de quando ele tem 40, mas a gente não sabe o que acontece direito entre quando ele era criança até ele ser adulto. E como tudo acontece um pouco rápido demais e a gente conhece os personagens de uma maneira mais breve, faltou, assim, um pouco de empatia pra mim. Eu não consegui gostar. Não que eu tenha odiado eles de nenhuma maneira, mas eu não consegui amar, assim, não consegui me apegar muito a nenhum dos personagens. Isso foi uma coisa que fez um pouquinho de falta pra mim. O personagem principal é uma criança que fica em casa lendo, uma criança meio tristinha. Não é o menino que o pai queria pra sair pra jogar futebol e afins, ele é mais caseiro. Eu acho que isso corresponde a muitos de nós quando crianças.
mas mesmo assim não foi o suficiente para me ligar fortemente a ele, pelo menos. E quanto a Lery, a mãe da Lery e a avó da Lery, elas têm uma ligaçãozinha especial por causa dessa questão da magia, enfim. As três também me faltou um pouco. Eu achei elas muito engraçadas, eu queria saber mais sobre elas, assim, queria ter mais diálogos. Os diálogos das três, assim, são muito bons. E eu queria saber mais sobre isso também, assim, e pra mim faltou um pouquinho. Bom, o título é uma coisa que vai fazer mais sentido ao longo da leitura. Eu acho que se eu falar muito sobre isso, talvez estrague um pouquinho as descobertas do livro. E o que a gente percebe é que esse personagem principal, quando se torna adulto, acaba esquecendo o que ele teria vivido quando criança. Então a gente não sabe bem, justamente pelo fator fantasia que é inserido nessa parte da história, a gente não sabe muito bem o quanto disso realmente aconteceu, o quanto disso foi imaginação dele enquanto criança, o quanto disso, enfim, esse limite entre o que seria realidade ou imaginação dentro do livro é um pouco tênue. Ao mesmo tempo que é possível acreditar que tudo isso que foi narrado foi apenas uma brincadeira dos dois em algum momento, é possível também você argumentar que tudo aconteceu de verdade. Eu acho que essa é uma das grandes graças do livro, é se você não saber exatamente qual é do negócio. Assim, essa falta de explicação oficial, digamos assim, que faz você pensar se tudo era imaginação do menino que estava em casa o tempo todo lendo e procurando essas histórias, ou se tudo isso aconteceu mesmo. E até porque quando ele é adulto, ele esquece, né? Assim, tipo, ele vai pra lá e lembra disso. E não era algo que tivesse presente na vida dele o tempo todo. E então, sabe, ele esqueceu ou era só porque era algo que era da imaginação dele, não tinha acontecido de verdade? Então, essa é uma das coisas muito bacanas do livro, a maneira com que ele constrói esse mundo fantástico na dúvida do leitor, né? Na dúvida se aconteceu ou não. Bom, gente, eu me diverti muito lendo esse livro. É um livro super bem escrito, que te mantém querendo ler, assim, te mantém interessado nos personagens, mas que faltou um pouquinho pra me cativar por completo, assim. Alguma coisa, não sei se nos personagens ou até na história, alguma coisa não me fisgou completamente, assim. Mas eu indico pra quem gosta de Neil Gaiman, pra quem gosta mais de fantasia. É assim, é uma leitura gostosa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo.